Se você começou a planejar seu intercâmbio ou se você está prestes a fazer o seu intercâmbio e você precisa de algumas dicas de como se planejar, com que agência fechar e principalmente quanto que você vai gastar, esse vídeo aqui é para você. Você chegou no vídeo certo. E aí, minha filha, tudo bem com você? Eu sou o Gus e esse aqui é o nosso canal. Se você ainda não me segue, provavelmente você ainda não deve estar por dentro de tudo, então já clica no botão de seguir aí para você não perder nenhum conteúdo. Mas eu acabei de voltar de um intercâmbio de Liverpool e eu compartilhei vários vlogs com vocês aqui de como que foi a minha experiência de intercâmbio. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como se planejar para o intercâmbio, de como foi a minha experiência e principalmente de quanto que eu gastei para fazer esse intercâmbio. E eu quero compartilhar tudinho aqui com vocês nesse vídeo porque eu acho muito importante compartilhar essas informações que é muito difícil de encontrar aqui na internet. Então esse conteúdo aqui é valioso, hein? Presta atenção e fica até o final que eu vou dar dicas valiosas aqui para vocês. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para que vocês me mandassem dúvidas sobre o intercâmbio e no decorrer desse vídeo eu vou responder todas as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Ah, você ainda não me segue no Instagram, então você não sabe, você está perdendo conteúdo valioso, conteúdo de qualidade lá no meu Instagram. Então, já vou deixar meu arroba aqui, ó, para você correr lá e me seguir. Corre lá e me segue para você aproveitar outros conteúdos que eu também posto por lá. Eu posto conteúdos de viagem, posto conteúdo de comédia, enfim, posto conteúdo de tudo, gente. Conteúdo de qualidade é o que não falta no meu Instagram. Corre lá para me seguir. Mas hoje eu vou responder dúvidas de como foi minha experiência de intercâmbio. Vale lembrar que todas as dicas e tudo que eu falar aqui foi baseado totalmente na minha experiência. Eu fiz uma vivência de 30 dias de intercâmbio lá na cidade de Liverpool, na Inglaterra. E foi uma experiência maravilhosa. Adianto aqui para vocês e vocês podem conferir nos vlogs que eu deixei. E vou deixar, inclusive, aqui a playlist linkada para você correr lá, conferir e saber como que foi toda essa minha experiência. Ainda não acabaram os vlogs de viagem, porque depois da minha viagem, depois do meu intercâmbio para Liverpool, eu já aproveitei para fazer uma outra viagem, estendi um pouquinho a viagem. E vou postar mais conteúdos. Eu só interrompi esses vlogs de viagem justamente para postar esse vídeo de dicas que eu acho que é super importante compartilhar aqui com vocês. Então, bora começar a responder as dúvidas, porque vocês mandaram bastante dúvidas nas caixinhas de perguntas lá no Instagram e eu acho importante eu responder todas elas aqui com vocês. Bora lá para a primeira. Vou deixar aqui, ó, a primeira pergunta foi: como você escolheu Liverpool? Bom, a minha escolha para Liverpool partiu muito de algumas questões, assim. Por quê? O meu grande sonho sempre foi fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu sempre quis conhecer a Califórnia. Meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio precisamente para a cidade de São Francisco, na Califórnia. Gus, por que que você não fez essa escolha? Por que que você não foi para a Califórnia? E aqui eu vou trazer alguns dos motivos. 3 principais, vai. Vou jogar 3 aqui nesse vídeo. Primeira delas é que, para ir para os Estados Unidos, há uma burocracia de documentos, né? A gente sabe que para os Estados Unidos a gente precisa ter o passaporte e o visto. Bom, já entende-se aí que já começa o planejamento para a viagem aí, dependendo para onde você escolher. Você precisa saber se para esse lugar você precisa de visto, de autorização e principalmente de outros documentos que são importantes. E para os Estados Unidos, se você não sabe, você precisa de visto americano para você entrar dentro dos Estados Unidos. E hoje, você que mora aqui no Brasil, se você tem o passaporte brasileiro, esse custo de visto, ele gera ali em torno de uns R$1.000. Por quê? Você vai pagar a taxa para o consulado, porém tem outras taxas atreladas que você precisa levar em consideração no seu planejamento para a viagem. Por exemplo, o visto ele está em média ali de uns R$800, porém você precisa considerar que para ir até o consulado, você vai precisar se alimentar, que você vai ter o custo de transporte, você vai ter custo de xerox, você vai ter outros tipos de custo que é importante você considerar no momento em que você vai tirar o seu visto antes de você fazer uma viagem ou até mesmo de fazer um intercâmbio. Então o motivo número 1 foi esse, porque ali eu já ia gastar logo de cara mais uns R$1.000 que, quando eu comecei a planejar meu intercâmbio,
já era um custo super considerável. Então, o motivo número 1 foi esse. Então, automaticamente, eu excluí países que precisavam de visto e os Estados Unidos acabou caindo por terra. E aí, vamos para o segundo motivo. Eu queria ir para um lugar onde fosse um país nativo de inglês que tivesse uma incidência baixa de brasileiros. Por quê? Foi me passado que era importante eu ter vivências com outras nacionalidades e que para isso eu tinha que ir para um lugar, né, onde a convivência com brasileiros era baixa. Gente, qualquer lugar do mundo que você for, vai ter brasileiros, principalmente se você for estudar inglês com uma agência brasileira. Porque é claro que a agência vai vender vários pacotes para vários brasileiros. O que pode acontecer é que naquele destino tem um mix maior de nacionalidades. Porém, a agência não se responsabiliza por isso e é claro que não tem como saber, entendeu? Porque tem várias agências que podem fechar com a mesma escola. E aí, eu escolhi a Inglaterra e a cidade de Liverpool por conta disso. Porque foi me passado isso. Isso aconteceu? Não. Tinha bastante brasileiro, porque, como eu disse, qualquer lugar do mundo vai ter muito brasileiro. E isso vai depender muito também do seu empenho. Se você fizer amizade com as pessoas e você ali no seu relacionamento construir uma relação onde você fala, olha, o propósito da gente aqui é estudar inglês. Então vamos tentar fazer interações em inglês, vamos tentar a gente se esforçar, vamos pro bar, vamos tentar ir com outras nacionalidades, porque aí a gente vai ter que conversar em inglês para fazer interações com outras pessoas. Então, esse foi o meu segundo motivo por ter escolhido o Liverpool. Outro ponto importante por ter escolhido o Liverpool também, custo. Custo de vida em Liverpool é muito mais barato, tá? Já adianto aqui, adiantando um pouquinho a pergunta aqui do final, eu não vou falar quanto que eu gastei por dia, porque essa pergunta eu vou responder lá no final, mas o custo médio de Liverpool era cerca de 4 vezes mais barato do que Londres ou Manchester, por exemplo, que são cidades que estão dentro da Inglaterra, que também são polos e são lugares que recebem bastante estudantes para intercâmbio. Então, o custo desses lugares era cerca de 4 vezes mais caro. Então, foi um outro ponto por eu ter escolhido o Liverpool. E um outro ponto por eu ter escolhido ir para a Europa é porque minha melhor amiga, ela mora na Europa desde 2018 e eu ainda não conhecia a casa dela, eu ainda não conhecia o país que ela mora. Ela mora em Amsterdã, inclusive vai ter vlog em Amsterdã, então se você não está inscrito aqui, se inscreva aqui no canal para você acompanhar esses vlogs. Mas aí, eu aproveitei essa viagem para ir até a casa dela e para conhecer outros países, que é um facilitador de ir para a Europa também. É muito mais fácil você, estando ali próximo, pegar uma passagem mais baratinha e conhecer os outros lugares. Tanto de avião, como de trem, ou até mesmo de ônibus, você consegue circular pela Europa com pouca dificuldade ou com custo muito mais baixo do que você pegar um avião do Brasil e ir até a Europa. Então, foi um outro motivo por eu ter escolhido o Liverpool, tá? Eu acho que eu listei 4 motivos aqui que foram super importantes para minha tomada de decisão. A outra pergunta que vocês deixaram lá na caixinha de pergunta foi: pensando em fazer em Liverpool, porém só consigo 3 semanas, acha que compensa? Qual o custo total? Bom, custo total eu vou falar no final do vídeo, dá uma seguradinha aí, fica até o final porque eu vou contar pra vocês quanto que eu paguei no meu intercâmbio e quanto que eu gastava lá em média por dia e por semana. Então, no final do vídeo eu falo pra vocês. E sobre ir pra Liverpool e somente 3 semanas, isso depende muito do seu nível de inglês atual, do seu esforço durante o intercâmbio e do seu pós. Eu acho que tudo vai depender do seu esforço e do seu nível atual. Liverpool é uma cidade muito no interior da Inglaterra. Eles têm um sotaque muito carregado que quase ninguém que vai para Liverpool tinha esse conhecimento. Então, informação importante aqui para você. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque você vai chegar e logo de cara vai ter um estranhamento logo de frente assim, que você vai ficar meio desesperado. Mas se você começar a interagir, se esforçar, ir no mercado, começar a comprar as coisas, você vai começar a interagir ali, você vai começar a captar. Isso é importante porque você vai exercitar a sua escuta, né? E a sua fala ali com as pessoas, porque você precisa ser entendido, você precisa se entender. Sobre 3 semanas, isso vai depender do seu nível de inglês atual e sobre o seu empenho durante o curso. Em 4 semanas, eu saí do nível pré-intermediário para o nível upper intermediário, que é eu subir ali vários níveis, por quê?
Eu estudava todos os dias, eu fazia interações, eu conheci brasileiros que isso te ajudava, a gente estudava junto, a gente parava momentos para fazer revisão de aula, e isso foi muito importante para o meu empenho. Então, assim, não importa se você vai 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas ou até mesmo 6 meses. Eu acho que o que vai valer a pena é o quanto de esforço que você vai fazer para que vale a pena. Então você precisa estudar, você precisa manter ali a sua recorrência no inglês. Eu, por exemplo, eu fiz toda essa evolução e eu fui muito com o propósito de destravar. Eu precisava falar com as outras pessoas sem muita vergonha. E isso foi importante, porque eu precisei fazer processo de imigração sozinho, isso já foi uma evolução. Eu precisei comer, eu precisei ir no mercado, eu precisei pedir comida, eu precisei corrigir problema de pedido de comida, e tudo isso já vai valendo a pena ali dentro da sua trajetória, dentro do processo do intercâmbio, sabe? Então, eu acho que o ponto primordial é isso. Se você fizer um esforço, já vai valer a pena. Outro ponto, voltei do intercâmbio e continuo estudando basicamente quase todos os dias. Tanto vendo séries em inglês com legenda em inglês, quanto estudando mesmo ativamente com os livros que os professores, com o método que os professores me passaram. Então, eu acho que o processo de intercâmbio te ajuda muito nessa questão também, tá? Então, assim, 3 semanas eu acho que vale muito a pena, mas se você conseguir ficar mais tempo, seria melhor ainda. O que eu faria hoje, tá? E o que eu pretendo fazer, inclusive, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar. Eu fiz um mês, né? Eu fiz 30 dias e agora eu já quero me planejar para fazer um intercâmbio maior, vai ficar mais tempo. Gus, trabalho e como que você se planejou? Dá uma segurada que eu já vou responder isso também. Outra pergunta que vocês mandaram aqui foi: dicas para começar a se planejar. Bom, eu acho que, estando aqui nesse vídeo, já é uma dica para você começar a se planejar. Mas eu acho que o passo inicial é você procurar uma agência que você confie, você procurar alguém especializado em intercâmbios, canais de YouTube que fale sobre intercâmbio, para você entender todo o passo a passo. Eu acho que tudo começa quando você descobre que você quer fazer um intercâmbio, qual o destino que você quer fazer. E principalmente ir ali investigando quanto que custa e principalmente juntando esse dinheiro aos poucos. Eu acho que o planejamento é a palavra que vai girar em torno desse vídeo aqui. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês já fazem parte do planejamento, sabe? Então, tente procurar uma agência especializada, uma agente que você confie, pessoas que já fizeram essa experiência. Eu fui muito influenciado por colegas que já te fizeram um intercâmbio e que falaram, vai pra tal lugar ou não vai, ou vai. Tanto que as pessoas que eu conheço, ninguém tinha ido para Liverpool. Mas, conforme eu fui conversando com o meu agente de intercâmbio, eu percebi que Liverpool era uma cidade bem bacana para eu conhecer. Tanto pelo custo de vida, tanto pela identidade do lugar e etc e tal. Então, acho que o começo do planejamento é esse. Procure uma agência especializada e, principalmente, pessoas que já tiveram a experiência de intercâmbio que vão te ajudar aí dentro desse processo, tá? Então, se você quiser me mandar uma DM lá no Instagram, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. E também assiste meus vídeos que eu passei dicas bacanas ali de como começar a se planejar. E esse vídeo aqui também tem bastante dica. A outra pergunta que vocês mandaram aqui foi: como foi o planejamento das viagens? Comprou com antecedência trem e avião? Bom, acho que aqui é uma pergunta meio mix. Por quê? Como eu estava na Inglaterra, eu viajei para outras cidades, né? Então eu fiz outras viagens no decorrer do meu intercâmbio que você sempre vai conseguir fazer, independente do lugar de onde você estiver. Eu sei que nos Estados Unidos dá para você fazer isso, para você visitar cidades vizinhas, e na Europa isso é muito comum. Você ir para outros lugares é muito comum na Europa e é muito fácil porque acaba sendo mais barato. Tem trem, tem avião, que é muito mais fácil. Então tinha gente que no final de semana ia para Dublin, teve a galera que foi para Roma. Eu não cheguei a fazer viagens tão longas, eu fiz viagens de trem, mas depois eu fiz uma viagem mais comprida para outros países. Mas eu comprei tudo com muita antecedência. Tanto a minha passagem de ida para Liverpool, né, que foi o que eu acho que foi a chave, assim, a partir do momento que você compra a passagem, você já começa a se planejar com dinheiro, você já começa a se planejar com outras coisas. Se você compra com antecedência, você consegue parcelar, você consegue parcelar e ficar mais desafogado na frente, né, com outros custos que você vai precisar ter. Você consegue começar a comprar dinheiro local com muito mais antecedência. Então, eu comprei a minha passagem de ida e de volta com muita antecedência, e as outras passagens eu também comprei com antecedência.
A de trem de Liverpool, por exemplo, da cidade que eu cheguei, que eu já vou falar pra vocês como que foi esse meu planejamento, da cidade que eu cheguei pra Liverpool, eu comprei com uma semana de antecedência, porque se eu deixasse pra comprar na hora, eu já ia gastar quase que 20 libras a mais. E 20 libras a mais são quase 120 reais ali com o dinheiro da época. E esses 120 reais, gente, essas 20 libras, dá para bastante dias de alimentação, que eu já vou comentar aqui com vocês também. Sobre como que eu fiz o planejamento para eu viajar para Liverpool, inclusive. Para ir para Liverpool, você tem algumas alternativas ali, mas as principais rotas são: ou você vai Brasil-Londres, né? Ou você, por exemplo, faz Brasil, Lisboa, Londres, ou algum outros países e desce em Londres, porque não é muito difícil o voo internacional direto para a cidade de Liverpool, é muito mais caro, entendeu? Você sair do Brasil e ir direto para Liverpool. Eu não sei nem se existe essa possibilidade. Talvez você tenha que fazer alguma conexão ali, mas é muito mais caro. O que é mais comum é a galera vai para algum lugar, vai até Londres e de Londres pega um trem, pega ou um avião, ou pega um ônibus para Liverpool. Mas é mais comum você sair de Londres, pegar um trem ou um ônibus para a cidade de Liverpool, né? Esse custo também sai um pouquinho mais caro, sai um pouco mais salgado. Porque o trem para Liverpool, ele custa ali em média de uns 800 reais, gente. Não é barato. O trem que vai em 4 horas super rápido não é barato. Ele é um pouquinho caro. Se você comprar com antecedência, é claro que sai mais barato. Mas eu, por exemplo, quando eu estava indo embora e eu queria pegar um trem de Liverpool para Londres, tava dando em torno de uns 800, 900 reais o trem. O ônibus, eu paguei 120 reais. Foi muito mais barato, tá? Então, tem como fazer isso. De ônibus, é uma viagem de quase 8 horas. Eu gastei 7 horas e meia indo de Liverpool para Londres. Mas é uma viagem bem desconfortável, não é uma viagem tão confortável. E o que que eu fiz? Eu não cheguei por Londres. Eu peguei Brasil, Lisboa e Manchester, que fica mais ou menos 1 hora e meia de Liverpool. É muito próximo. Então, a viagem de trem dá cerca de 1 hora, 1 hora e 20, e a viagem de ônibus dá 50 minutos. É muito perto. E a diferença da passagem de Manchester para Londres era muito pouca. Era assim, não dava nem 100 reais de diferença. E eu gastei para ir para Liverpool, né, na minha chegada, cerca de 6 libras ali. Então, eu gastei 35 reais para ir para Liverpool. Então, foi muito mais barato eu fazer esse trajeto e também muito mais rápido. Claro que nem tudo foi rosas, nem tudo foi flores. Se você quer saber como que foi minha saga de chegada em Liverpool, vou deixar o vídeo aqui linkado aqui, tá na playlist de intercâmbio, é o primeiro vídeo, assiste lá, que eu deixei lá bem claro. Mas isso, vamos lá, a pergunta era, né, se eu planejei com antecedência. Sim, eu me planejei com bastante antecedência. A outra pergunta que vocês mandaram aqui foi tudo feito com agência, passagens, hospedagem e passeios? Não, não fechei tudo com agência. Você pode fechar muitas coisas com agência, mas eu não fechei tudo com agência. O que que eu fechei com agência, tá? É o pré, né, que é muito importante para o seu planejamento inicial, para você descobrir o que cabe no seu bolso, qual que é o melhor destino para você, o que que se adequa ao seu estilo de vida, quais são as possibilidades, quanto que é o custo médio, antes de você até mesmo fechar. A agência, muitas vezes, dependendo da agência que você fechar, já te dá esse aconselhamento. A agência que eu fechei deu esse aconselhamento. Então, eu fechei o pré, né, que foi o pré-venda, né, que foi o processo de venda, necessariamente falando. A escola, né, a quantidade de dias que eu ia fazer aula, que foram 4 semanas, eram 4 horas de aula por dia, então se dava 20 horas por semana durante 4 semanas, tá? E a hospedagem? A hospedagem eu fechei em residência estudantil. Isso era muito mais conectado ao meu perfil, assim, a experiência de outras pessoas que vieram me falar sobre como que foi fechar com host family, por exemplo, que é uma possibilidade. Então, eu preferi, né, ter essa privacidade de fechar com residência estudantil. Então, eu fiquei em residência estudantil e o que eu fechei com a agência foi escola e residência estudantil. Foram esses dois. Podia ter fechado outras coisas? Sim. A agência pode te facilitar no processo
de compra de passagem. E aí é importante você cotar sim com a agência. Eu acho que é sempre importante você colocar ali no seu planejamento, colocar na balança e fazer esse equilíbrio, porque a agência se responsabiliza por alguns passos se você comprar a passagem com eles, mas pra mim, na época em que eu comprei a passagem, saía mais barato eu comprar por fora. Saiu muito mais barato eu comprar por fora. Tá? Mas a agência pode te dar esse auxílio. A agência também pode te dar, inclusive, auxílio com relação à compra de dinheiro, a fazer câmbio e também com os passeios. Porém, eu só fechei esses 2 processos com a agência, porém eu poderia ter fechado todo o resto. Eu preferi fazer independente, mas isso poderia ter acontecido. Mas, quando eu cheguei em Liverpool, a escola e a agência também tinham alguns passeios que eu poderia fazer ou fechar com eles. Eu cheguei a fazer algum passeio com a escola? Não, eu não fiz nenhum passeio com a escola. Mas tinha passeio para outras cidades, para outros países, para algum parque e até mesmo alguns passeios ali locais que eu poderia ter feito tanto com a agência ou até mesmo com a escola, porque a escola tem esse tipo de programa e é super bacana. Se eu fosse, por exemplo, ficar 3 meses ou mais, eu teria fechado esses passeios com toda certeza com a escola, porque eu teria tido mais tempo para aproveitar. Não deu tempo de aproveitar tudo nas 4 semanas. Então eu queria ter ficado 6 meses para ter conhecido quase que a Inglaterra inteira e ter feito mais passeios com a escola também. Bom, você foi com qual agência? Eu fui sozinho, né? Na agência não, brincadeira. Brincadeira, mas eu fechei tudo com a Egali Intercâmbios, que foi a agência que eu mais me adequei. É importante você rolar esse fit ali, é importante você conversar com várias agências, mas a que eu confiei e que minha experiência foi ótima foi com a Egali Intercâmbios, que inclusive ficou de olho no conteúdo que eu estava criando e fechou uma parceria comigo. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você quiser saber, ou se você tá querendo fazer um intercâmbio, aqui na descrição tem um link direto para você submeter lá com a Egali Intercâmbios e já falar diretamente com um consultor especializado que pode te auxiliar nesse processo de intercâmbio, porque eu também sou um parceiro da Egali. Fechei com um parceiro da Egali, do tanto que eu gostei da minha experiência com a Egali e o tanto que eu recomendo a experiência da Egali para outras pessoas. Então, se você quiser conversar com o consultor da Egali, corre lá na descrição do vídeo que eu deixei um link lá direto para você conversar com o consultor. Outro ponto que entra aqui para o planejamento de muitos jovens adultos ou de blogueira CLT ou de pessoa CLT como eu, né? Que foi uma pergunta que me mandaram aqui. Você tirou férias do trabalho? Ou licença, né? Você tirou férias do trabalho aqui ou licença? Bom, eu me planejei muito bem planejado, foi muito acordado. Eu tive o privilégio, na verdade eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem uma flexibilidade muito grande com relação a home office e de onde trabalhar e de modos de trabalho. Mas isso foi acordado muito antes. Até porque, né, tem sempre uma contrapartida. Eu estou indo me desenvolver, mas eu vou dar um retorno depois para a empresa, porque eu vou voltar falando inglês melhor, vou conseguir ter melhores interações em inglês, e isso vai ser muito benéfico. Porém, como que eu me planejei? A minha empresa já me dava essa flexibilidade de eu conseguir trabalhar de qualquer lugar onde eu quisesse durante um certo período. Então, eu já tinha essa flexibilidade. Porém, eu não trabalhei durante todo o meu processo de intercâmbio, mas sim, eu trabalhei de Liverpool. Eu me planejei para trabalhar alguns dias de lá. O que eu fiz o meu planejamento baseado em quê? Eu tinha 30 dias de férias para tirar. Eu sei que é muito difícil tirar 30 dias de férias, mas eu já fui ali trabalhando, ali me planejando, inclusive com os projetos, com tudo que eu tinha para fazer no trabalho, para que eu conseguisse tirar esse período de 30 dias. Como eu queria fazer uma viagem depois, eu sabia que eu não ia ficar os 30 dias, né, travados lá em Liverpool. Até porque é importante você ter dias antes e dias depois para você se recuperar aí de toda a sua viagem, para você arrumar a mala, para você se planejar. Então é importante você ter uma folga tanto antes quanto depois aí da sua viagem. Então, o que eu fiz? Eu fiz o planejamento de que eu tirei alguns dias antes, 3 dias antes do meu intercâmbio, pra eu conseguir arrumar mala, deixar tudo certo, documentação, tudo planejadinho, tudo montadinho, né?
Depois, eu cheguei em Liverpool e trabalhei durante um período lá remoto, assíncrono. Então, eu tive todo um planejamento de agenda, porque eu tinha uma diferença de fuso horário de quase 5 horas. E aí, eu me planejei a agenda para não precisar fazer reunião. Mas aí, eu entrava em horários intercalados. Eu entrava de manhã aqui, quando não tinha ninguém logado ainda. E depois, eu entrava mais à noite, porque eu fazia aula durante o período da tarde. E aí, eu entrava no período da noite para saber se alguém precisava de alguma ajuda, se tinha alguma coisa pegando, resolvi o que tinha que resolver e aí eu já encerrava o ciclo. Então eu consegui trabalhar aí nesse modelo flexível, mas isso vai depender muito da característica da sua empresa e do acordo que você vai fazer aí. Então eu trabalhei lá durante mais ou menos uns 17 dias e aí o que eu fiz também? Eu tinha 30 dias de férias para tirar. Eu aproveitei um intervalo entre feriados, né? Eu saí aqui, eu entrei de férias exatamente no dia 13 de outubro e no dia 12 de outubro é um feriado nacional aqui no Brasil. E aí eu voltava numa sexta-feira que calhou justamente de ser uma sexta-feira antes do feriado do dia 15 de novembro, que caiu numa terça-feira. Então, eu consegui ter uma férias mais estendida por conta de todo esse planejamento. Isso, coloca tudo na caneta, gente. É importante você colocar tudo na caneta. E tá aqui a resposta do porquê que eu consegui ficar tanto tempo fora, tudo planejadinho, conversado, acordado. É importante rolar esses acordos e você, claro, cumprir com a sua responsabilidade. Se eu falei que eu ia trabalhar, eu cumpri com as minhas responsabilidades e com os meus deveres ali dentro da medida do possível, mas isso já tinha sido super acordado com a empresa que eu trabalho. Esse é um privilégio, gente. É muito difícil, mas é um privilégio que eu consegui ter, ainda bem. Agora, a gente vai começar a entrar na parte que é muito importante, muito interessante para vocês, que é com relação a custos, de como que eu fiz esse trâmite de dinheiro, de como que foi, quanto que eu gastei por dia. E vamos lá para a próxima pergunta que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas do Instagram, que foi: colocou tudo em libras no Wise ou foi colocado em euro também? Bom, Inglaterra, somente libras, tá bom? Acho que sendo bem simples aqui. Só libras. Para a viagem, eu também coloquei aí como eu fui para outros países, como eu fui para outros países não, né? Porque aí eu fui para outra cidade na Inglaterra, que eu fui para Londres, mas depois eu fui para Holanda, eu fui para Paris e aí eu fui para Portugal. E esses outros 3 países eram euro, eu também coloquei em euro. Gus, como assim o Wise? Eu não entendi o que é o Wise. Gente, o Wise é uma conta, um banco, uma carteira digital. Eles se caracterizam como banco internacional, mas eles têm mais uma modalidade de carteira digital, onde você consegue converter o seu dinheiro do Brasil em reais para qualquer outra moeda do mundo. Então, eles têm muitas moedas do mundo, são quase todas as moedas do mundo, mas as principais têm, que é dólar, euro e libra, tem no Wise. E essa carteira digital, você consegue colocar o seu dinheiro em real lá e converter para outras moedas ou colocar diretamente em outras moedas. Isso vai depender de como que você se planejar. Mas por que utilizar o Wise? Porque o Wise você consegue colocar lá pagando menos taxas. Você vai pagar menos taxa de transição por conta do esquema de banco digital que eles fazem. E também vai pagar muito menos em OF, porque eles fazem um esquema de transição lá. Então você acaba pagando menos taxa. Se você quiser conhecer o Wise, eu também vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho melhor. Se você já começou a se planejar, não sabe como converter, não sabe como que mandar dinheiro para algum lugar, o Wise é uma boa alternativa. E sim, no atendimento do aeroporto, por exemplo, ou até mesmo lá nos outros lugares, você consegue sacar. Claro que você vai pagar uma taxinha, mas você consegue sacar o dinheiro do Wise para dinheiro em espécie, por exemplo. Tá bom? Então você consegue sim lá sacar. Porque eu saquei em Londres, eu precisei sacar. Eu paguei uma taxa de saque, mas eu precisava muito sacar. E aí eu consegui pagar ali o que eu precisava comprar, porque eu consegui sacar em qualquer ATM. Eu saquei no Wise no ATM do HSBC e foi tranquilo. Consegui sacar tranquilo o dinheiro. Outro ponto. Cartão do Wise também, ele é um cartão Visa, né? Ele é um Visa Platinum, que ele já te dá acesso, inclusive, à sala VIP, se você pagar uma taxinha. Ele te dá alguns seguros, te dá, inclusive, seguro viagem. Se você precisar de seguro viagem, ele já te dá um plano básico ali de seguro viagem, numa modalidade mais básica, mas que também é um seguro viagem
que inclusive, gente, para a Europa é obrigatório você entrar com seguro viagem e eu super recomendo você fazer seguro viagem ou você utilizar o seguro viagem do seu cartão Wise para você ter ali na hora de você entrar e fazer no seu processo de imigração. Outro ponto importante aqui também. Então, confira aqui o Wise, porque o Wise vale super a pena. Eu consegui sacar, consegui fazer todas as transações assim, sem nenhum problema. O único lugar que eu tive problemas com o Wise, e aí é importante porque eu não vi em nenhum lugar essa dica, foi na Holanda. Na Holanda, nem todos os lugares aceitam a bandeira Visa. Não é nenhum problema exclusivamente com o Wise, é um problema com a bandeira Visa. Não sei se é porque a taxa é mais alta, não sei se é porque... não sei o motivo. Mas muitos lugares não aceitavam a bandeira Visa. Porém, na Inglaterra, em Portugal, em Paris, em vários outros lugares, eu não tive problema nenhum. Somente em Amsterdã mesmo, que aí eu utilizei o cartão da minha irmã e aí foi tudo certo. Minha melhor amiga, no caso. E foi tudo certo. Deu tudo certo. Mas se eu tivesse em espécie, dependendo do lugar, também não ia aceitar, porque na Holanda tem essa questão. E outro ponto do Wise também, sem me estender muito, você consegue fazer a transição entre moedas. Então, viajei para Inglaterra, sobrou Libra, quero passar para euro, você consegue fazer essa conversão pagando uma taxinha mínima de administração. Então, vale muito mais do que você usar só o cartão de crédito. Mas leva cartão de crédito com limite também. Outra dica importante aqui. Vamos lá para as duas últimas perguntas que vocês deixaram lá. O vídeo ficou comprido, mas eu achei importante cumprir todos os requisitos aqui para vocês conseguirem ficar antenados e por dentro de tudo. Então não esqueça de deixar o seu like aqui, porque esse vídeo ficou completaço. É um dos vídeos mais completos que eu vi aqui no YouTube, hein? Custo de alimentação em libras, né? Quanto que eu gastava em média de libras por dia? Depende muito do seu estilo de alimentação, gente. O custo de vida por Liverpool recomendado, inclusive pela agência, por outros lugares, é 100 libras por semana, né? A agência, inclusive, recomenda levar 100 libras por semana para alimentação e mais uma rebarbinha para você fazer outras coisas, tá? Para Liverpool e para Londres, a agência fala que o mínimo ideal para você levar, por exemplo, são 1.000 libras. Então, você precisa ter ali cerca de 1.000 libras para entrar. No meu processo de migração, ninguém pediu comprovante financeiro de nada, mas pode ser que eles peçam e é importante que você tenha. E aí, a conta, mais ou menos, que a agência fez ali na recomendação foi: leve 1.000 libras, 20% em espécie, dinheiro vivo, notinha, e 80% em limite de cartão, banco digital, Wise, e aí o que você preferir. Eu preferi levar no Wise. Então, eu levei ali mais ou menos essas 1.000 libras. É claro que eu levei mais, porque eu gastei bastante, mas mais ou menos essas 1.000 libras ali, fazendo exatamente essa proporção. 80% em limite e banco digital, né? E 20% em espécie. Quanto que eu pagava mais ou menos na minha alimentação? Eu fiz um esquema de revezamento, tá? Então, o que era o meu esquema de revezamento? Eu fui no mercado, comprei coisas para café da manhã. Então, eu sempre tomava, ou na maioria das vezes, eu tomava café da manhã na minha acomodação, que tinha uma cozinha muito bem equipada. E se eu saísse cedo e almoçasse na rua, eu jantava em casa, que era o que sempre acontecia, tá? Como a minha aula era tarde, eu fazia as coisas pela manhã, e aí eu jantava em casa e fazia a janta. Fui no mercado, comprei coisa para fazer janta. Ou, vamos supor, não, fiquei até mais tarde e não acabei almoçando em casa, e aí à noite sobrava uma rebarbinha, e aí eu consegui uma grana para jantar. Então eu fiz esse esquema de revezamento, que eu acho que era importante ali para mim fazer equilibrar as finanças. Quanto que é o custo em média em libras de alimentação? Depende, de novo, dos tipos de comida que você vai querer comer. Se você for para lá para querer comer no rodízio de brasileiro todos os dias, você vai gastar 40 libras todos os dias. Não sei se cabe no seu bolso, mas é o estilo de comida que você quer comer. Ah, quero comer comida brasileira em Liverpool? Tem, mas também é caro. Você vai gastar ali cerca de 15 libras por dia para comer comida brasileira. Quero experimentar comidas locais ou quero comer num lugar mais barato? Bom, eu ia no restaurante, eu fui várias vezes no restaurante que tinha arroz, frango, batata e salada e era 5 libras com refrigerante incluso. Então, você tá me dizendo que varia muito? Sim, varia muito. Mas eu acho que eu vou te dar um mínimo e um máximo. O mínimo que você vai gastar para fazer uma refeição completa vai ser ali em torno de 3 a 4 libras. O mínimo, tá? Por quê?
Tem o Meal Deal, não sei se vocês conhecem, eu falei bastante nos meus vídeos de Meal Deal, mas vou explicar rapidinho aqui. É basicamente a refeição ideal que vende em mercados, farmácia ou em vários estabelecimentos em todo o Reino Unido, né? Em toda a Inglaterra, em Londres tem, em Manchester tem, em Liverpool tinha. Que é você pegar ali um macarrão pronto, um sanduíche pronto, ou alguma comida, então um prato principal, um snack, que pode ser um snack pronto ali preparado, um salgadinho ou um chocolatinho, e uma bebida. E na época que eu fui, né, porque isso já variou de um mês pro outro, eu pagava 3 libras. Então era 3 libras, eu levava prato principal, snack ou sobremesa e uma bebida. Era super baratinho e aí eu conseguia me virar. Tem lugares que o Meal Deal é mais barato, mas o mais barato que mais caro, mas o mais barato que eu encontrei foi o de 3 libras, que quando eu já fui embora já estava custando 3,40 ou 3,90 sem o clube de fidelidade. Então isso vai depender muito. No Tesco, gente, não é publi, não é publicidade, mas vale a pena porque a comida é boa, mas chega uma hora que você enjoa. E o máximo que eu gastei em refeição lá, o máximo, assim, eu comi em restaurante chique, máximo, caro, assim, o mais caro que eu gastei foi 21 libras e eu comi em restaurante muito chique. Era restaurante chique de verdade e eu gastei 21 libras. É claro que se você for em outros lugares, você pode gastar mais caro. No rodízio de churrasco, por exemplo, que o pessoal falou que valia super a pena, era 40 libras o rodízio completo lá, com comida brasileira e etc e tal, mas eu não fui. Então eu gastei no mínimo 3 libras e no máximo 21 libras. Mas o entorno das refeições ficam ali entre 5 e 10 libras. Então, o custo médio ali é 5 e 10 libras e o máximo é 21 e o mínimo é 3. É isso, tá bom? Mas isso vai depender muito. Minha dica é, compra coisa e cozinha em casa. Nem que seja miojo, macarrão, comida pronta. Tem muita comida pronta no mercado. Muita comida pronta e boa, de qualidade, que vale super a pena. Tem, por exemplo... Eu esqueci o nome da loja, mas é uma loja que só vende congelados e tem congelados de uma libra, assim. Na Poundland, por exemplo, vende comida congelada de 1 libra. Em vários mercados vende coisas congeladas de 1 libra, que vale também super a pena e que é uma refeição. Não é a melhor refeição do mundo, mas se você está no processo de intercâmbio, eu aconselho você experimentar comidas e coisas diferentes que você está habituado a comer aqui. Faz parte do intercâmbio também você comer comidas diferentes. Isso daí é uma dica e um conselho que eu dou para você. E a última pergunta foi: quanto custou o intercâmbio? Gente, quanto custou, não quanto eu gastei, mas quanto que me custou isso. Eu fechei meu intercâmbio na Black Friday de 2021. Eu fechei com muita antecedência. Eu fechei com quase um ano de antecedência. Eu fechei com 10 meses de antecedência. Então eu fechei com muito tempo antes, né? E 10 meses? Isso, 10 meses. E como eu fechei antes, isso tem um lado positivo, porque eu garanti minha vaga antes, mas aí eu sofri um pouquinho ali com a variação da Libra, que estava muito cara quando eu fui. Então, quando eu fui, a Libra estava quase R$ 7, ou estava na Libra, na cotação turística, estava mais de R$ 7, e eu paguei muito mais caro no valor do meu intercâmbio por conta disso. Então, foi o quanto que eu paguei. Vou dar um custo médio aqui de quanto que eu levei para alimentação, que nem eu já falei. Eu levei 1.000 libras, mais ou menos, ali para alimentação. Gastei com passagem cerca de 3.000 reais. Estou falando em reais, 3.000 reais. Porque eu comprei também tudo com muita antecedência. Então eu gastei 2.100 mais ou menos na minha passagem de ida e gastei 1.600 na minha passagem de volta. Então foi ali 3.700 reais, quase 4.000. Mas que já não é uma realidade atual. A passagem hoje está muito mais cara porque eu já andei dando uma olhadinha. Então eu paguei muito barato. Com relação ao intercâmbio, que eu digo escola e hospedagem, fechando com a Egali, eu gastei 10.378 reais. 10.378 reais. É dinheiro, gente. Não é barato, mas também não é tão caro. Perto das cotações que eu fiz, foi uma das melhores, perto de tudo aquilo que eles tinham para me oferecer e perto do período que eu ia passar, para a cidade que eu ia, para tudo aquilo que eu queria fazer. Então vamos lá, 10.378 reais foi o que eu gastei no meu processo de intercâmbio. Hospedagem, né, e escola. Então tem que colocar ali o custo médio de alimentação por dia,
outras coisas, né? Ah, e tava incluso também o seguro viagem, tá? Eu acho válido ressaltar que também o seguro viagem tava dentro desse meu pacote. Mas tem outros custos por trás que precisa colocar na caneta. Vou fazer uma conta aqui básica, vai aparecer aqui, ó, de média, né? 1.000 libras para um mês, né? Vai aparecer aqui, ó, 1.000 libras para um mês, mas 10.000 reais de intercâmbio, 10.378, mais o que eu gastei de passagem. Foi isso que eu gastei com o básico, tá bom? Não é barato, mas pra mim super valeu a pena. Tá, eu acho que foi uma evolução, foi uma realização de vida, foi assim, algo que eu precisava fazer há muito tempo e que eu comecei a me planejar, gente, há 4 anos atrás. Tá, desde 2018 que eu estou começando a trabalhar a ideia, colocar um pouquinho de dinheiro no cofrinho, e eu fui fazendo muito aos poucos, e esse valor eu quase não senti. Quando eu fui viajar, quando a agência falou assim, você precisa de 1.000 libras, eu já tava com mais de 1.000 libras guardado. Né? Por quê? Todo mês eu ia lá, pegava um pouquinho e colocava e convertia. Entendeu? Vai fazendo esse processo, porque é importante também para o seu planejamento e para você até ficar menos ansioso, para você ver que o seu processo está acontecendo e que as coisas estão dando continuidade. Então é isso. Eu acho que aqui eu consegui cobrir todas as dúvidas que eu queria cobrir, de tudo aquilo que eu tinha de dúvidas antes de ir, e agora, depois do processo de intercâmbio, eu acho que eu consegui respondê-las muito bem. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça, principalmente, de compartilhar com algum amigo que quer fazer o intercâmbio, algum amigo, algum parente, alguém que você conhece, que quer fazer o intercâmbio, porque esse conteúdo aqui vale ouro. Isso daqui, é claro que serve para minha experiência lá na Inglaterra, muito preciso na cidade de Liverpool, mas também serve para você que quer fazer um intercâmbio para qualquer outro lugar do mundo, porque aqui eu falei muito sobre planejamento, de como que você se planeja aos poucos até você chegar lá no fatídico dia de embarcar para fazer o seu intercâmbio. É isso, não esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar. Um beijo e já fica ligadinho porque o próximo vlog é em Londres e sai em breve no canal, tá bom? Um beijão e me siga em todas as redes sociais. Tchau!